super completa. Vou pedir que o professor e o Gustavo aguardem agora sim os comerciais e voltamos conversando mais um pouco sobre esse assunto tão importante. Vamos aos Classe Bichos, aos comerciais e em seguida, Estação dos Bichos está voltando. Não saia daí. Classe Bichos. Esta sapequinha tem cerca de 3 meses de idade, já está desverminada e agora está prontinha para adoção. Provavelmente será de porte médio quando adulta. Ela é calminha, muito companheira e tem lindos olhos esverdeados. Contato com Karine pelo fone 9241-2261. Classe Bichos. Você está assistindo Estação dos Bichos. Agora, Pelotas conta com a primeira farmácia de manipulação veterinária do sul do estado. Com uma equipe técnica especializada, a Vetfarma propicia exatidão e redução de custos na manipulação de fórmulas exclusivas para seu pet. Além de um atendimento diferenciado e teleentrega com uma equipe treinada. Vetfarma, Rua Barão de Santa Tecla 774, entre Bento e Doutor Amarante. Fone 3222-0016. Com 19 anos atuando na área de clínica e cirurgia de pequenos animais, o Centro Clínico e Cirúrgico Veterinário Dr. Marco Aurélio Avendano Mota conta com instalações climatizadas, canis em inox para melhor antisepsia, bloco cirúrgico com rígido controle de prevenção de infecção hospitalar, sala de recuperação no pós-operatório imediato e UTI na emergência. Centro Clínico e Cirúrgico Veterinário Dr. Marco Aurélio Avendano Mota, o melhor amigo do seu amigo. A Estilo Imóveis está com uma promoção para sua casa perder aquela cara de década passada. Modulados Bentec com 15% de desconto em 10 vezes sem juros ou com 25% de desconto à vista. E mais, toda a linha de móveis com até 50% de desconto e IPI de 0%. Aproveite e renove o estilo da sua casa para 2010. Estilo Imóveis. Casa com seu jeito. Você está assistindo Estação dos Bichos. Estação dos Bichos está de volta e vamos continuar então conversando com o professor e com o Gustavo sobre esse assunto tão importante, que agora, inclusive, nos comerciais, né, surgiu para o professor um complemento do que nós havíamos falado no bloco anterior, né, professor? Sim, a gente tinha citado, né, a hierarquia de sistemas de classificação que começa então lá no reino, depois dentro tem os filos, as classes, as ordens, as famílias, os gêneros e as espécies. Isso qualquer ser vivo, planta ou animal, pode ser enquadrado nesses 7 níveis, até a espécie. Quando eu falei na família, no nosso caso do ser humano, os hominídeos, onde ele se juntava com o gorila, por exemplo, e aí ele se distinguia pela sua espécie Homo sapiens, uma pergunta interessante é, há outras espécies do gênero Homo, assim como tem o Homo sapiens? Bom, é importante que se diga, né? Não há atualmente vivas, né? Porém, na história natural da humanidade, não é? Nós tivemos, por exemplo, o Homo neanderthalensis, que é o famoso homem de Neandertal, que se extinguiu, não chegou aos dias atuais, né? Também tivemos o Homo erectus. O Homo erectus, segundo os estudiosos da área, é um ancestral, né, do Homo sapiens, no caso da nossa espécie. Então, é interessante ver que sim, o próprio gênero da humanidade, o gênero Homo, nossa espécie Homo sapiens, também tem outras espécies, ainda que não espécies vivas, né? E no exemplo que eu dei do cachorro, o Canis familiaris, o gênero Canis, a espécie Canis familiaris, aliás, é importante que se diga, a espécie sempre se pronuncia com os dois nomes, o gênero mais a espécie, né? Então, o Canis familiaris tem sim outras espécies vivas. No caso do gênero Canis, por exemplo, o Canis lupus é o lobo selvagem, esse lobo que tem na Europa, né, na América do Norte, né? Fazendo um paralelo com esses nossos visitantes que a gente trouxe aqui hoje, né, bem diretamente, a gente tem a lontra, que é esse animal maior que aparece aqui, a lontra,
Na frente dela tem um outro mamífero que é o furão, menorzinho ali. Né? Tanto a lontra, que é esse maior, como o furão, que é esse menorzinho mascarado aí, eles são ambos pertencentes à ordem dos carnívoros e ambos pertencentes à família dos mustelídeos. Ou seja, eles são muito parecidos até que o gênero vai distinguir. Né? O gênero deles é diferente. No caso do furão, que é esse menorzinho, ele chama Galactis cuja, é o nome da espécie dele, o gênero Galactis. E no caso da lontra, o gênero e a espécie são Lutra longicaudas, quer dizer, longicaudes. Então, são espécies diferentes, mas que pertencem à mesma ordem e à mesma família. A gente pode ver que eles até são semelhantes, mas não são tão parecidos assim ao ponto de configurar, né, uma mesma espécie. Para mostrar algo bem diferente, a gente trouxe também uma saracura carijó, que está ali. Essa sim, ela não é da mesma família, também não é da mesma ordem, né, nem mesmo da mesma classe. Porque nós temos aqui tanto a lontra como o furão da classe dos mamíferos, mas no caso da saracura, a classe é das aves. Poxa, parece complicado, né, para conseguir entender, assim, mas é impressionante como é que animais, assim, tão, eu não digo, não são iguais, não são tão parecidos, né, mas são da mesma... Há muitas espécies de insetos, espécies de peixes e outros grupos que são muito abrangentes, muito vastos, que realmente a olho é praticamente impossível distinguir. Né? Aí é que entram as chamadas chaves taxonômicas, né? Que são uma série de procedimentos de observação que se faz, às vezes com auxílio de lupas ou microscópios, para conseguir em uma peça anatômica ou outra conseguir distinguir, às vezes é o padrão da pena, às vezes é o tipo de escama, né? Um detalhezinho que vai distinguir uma espécie da outra. Agora, o senhor falando isso, professor, me lembrou da visita, de uma entrevista que nós fizemos aqui com a Serli, que é da Aquariomania, e inclusive ela falou sobre os peixes, então ela falando das espécies, né? E, então, realmente é isso aí, acho que, na verdade, todos os animais, né? É que a gente, os leigos não entendem, né? Claro. Mas, por isso que tem pessoas, assim, para nos explicar, pessoas inteligentes e tudo, que eu digo, que sabem do assunto, sabem expor e explicar isso para quem fica totalmente, só acha bonito, mas não sabe diferenciar, né? Uma outra pergunta, se aparecesse um animal aqui em Pelotas, por exemplo, como é que se faria para dar um nome a esse animal? No caso da descoberta de uma possível nova espécie. Isso. Bom, normalmente isso acontece ainda hoje, como eu falei anteriormente. Aliás, acho que eu nem mencionei, mas se imagina que esses 1.500.000, esse número de 1.500.000 espécies, né, ele seja apenas 20% do que realmente existe. Né? Ou seja, os zoólogos estimam que não se conheça a grande maioria das espécies. Então, é muito comum, a gente segue vendo hoje a descoberta de espécies novas, né? A descrição de espécies novas. Claro que não como mamíferos, que são espécies geralmente grandes e de fácil observação, mas no campo dos insetos, as bactérias, alguns peixes e uma infinidade de outros grupos animais, constantemente ocorre a descoberta e a definição de novas espécies. No caso daqui em Pelotas, algum estudante, por exemplo, algum cientista cogitar, desconfiar que está frente a uma espécie nova, ele vai oficializar isso junto aos órgãos competentes, no nosso caso aqui a Sociedade Brasileira de Zoologia e outros órgãos, inclusive, que vão enviar especialistas para confirmar ou não essa descoberta. Se for confirmada, normalmente, é uma atitude um tanto quanto respeitosa, digamos, e digna, né? A pessoa que fez a descoberta tem, né, o direito de dar nome àquela espécie. Né? Isso já aconteceu com várias espécies do mundo afora. Né? Por exemplo, o Trypanosoma cruzi, né, tem esse nome cruzi porque foi Oswaldo Cruz que o definiu, né, como espécie. Né? Então, só para dar um exemplo, então, as pessoas costumam ou utilizar o seu sobrenome ou utilizar o local de ocorrência para especificar a espécie. A espécie. Falando em espécie, professor, a diferença entre espécie e espécime? Perfeito. Espécie é esse nível taxonômico, quer dizer, essa classificação hierárquica